A leitura é importante para todos, principalmente para as crianças, pois estimula o seu desenvolvimento intelectual. Meu livro favorito é Os Aventuras em Série e A Cidade Sinistra dos Corvos. Capitão Cueca. Eu gosto bastante da série Os Caras. Tipo, esse livro aqui é da série. Daí eu gosto bastante porque é cheio de aventura. Várias coisas. Da Turma da Mônica. Turma da Mônica, qual personagem você mais gosta? Cebolinha. Por quê? Porque ele é carequinha e ele é engraçado porque fala errado. E o Dudu eu mais odeio porque ele é maluquinho. Desde os bebés pequenos, de 2, 3, 4, 5, 6 meses, os livros começam a ser muito importantes. Quer porque ampliam o repertório do mundo sem a criança ter contato direto com as coisas dele, quer porque ela vai reconhecendo nos livros aqueles objetos com os quais contacta. Para mim é fundamental que o pai leia, o pai ou a mãe, não é? Um familiar, leia para a criança à noite. E se a criança já sabe ler um pouco, que leiam juntos. A criança lê um pouco, o familiar lê outro e daí por diante. E a escola tem papel fundamental, porque é a escola que lhe vai apresentar os bons livros. É assim que a gente começa a fazer nascer esse desejo de ler. O livro serve para pôr a criança em contato consigo mesma, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com os seus medos. Ela possibilita, mesmo que inconscientemente, lidar com as dificuldades, lidar com os problemas. Por exemplo, por que as histórias de fadas são tão fundamentais? Porque por meio delas, as crianças lidam com a mãe má, com a madrasta. Mas é uma maneira de se defrontarem com a mãe da vida, aquela mãe que manda para a cama e a criança quer continuar assistindo à TV. Então, os livros possibilitam esse contato. Conto de fadas, além desse aspecto mais cultural, intelectual e tal, ele também é esse momento, é o lugar da magia, né, do maravilhoso, onde tudo é possível. Isso é importante para a criança, porque o pensamento dela é assim. Eu acho que o conto de fadas, ele tem, como toda a literatura, ele tem algum ensinamento, sim, para passar. Mas é na ordem da sabedoria dos povos antigos, da sabedoria dos mais velhos da tribo, digamos assim, né? Do que as pessoas vêm acumulando dessa experiência, né? Os principais autores do Contos de Fadas que eu indicaria são os clássicos. E os contos de fadas, pensar contos da tradição oral. Então também buscar os contos da tradição oral africano, indiano, os mitos gregos, os contos da tradição europeia, enfim. Uma outra sugestão, buscar o texto mais completo, tentar fugir dos textos, das versões reduzidas, porque na hora de fazer a redução, muitas imagens, muita riqueza literária, muita riqueza cultural fica de fora. Eu gosto de ler uma série do Pequeno Nicolau. Eu gosto de ler livros de ação, de suspense e de comédia. Suspense. A coleção até agora foi mais legal, porque tem algumas dúvidas para os personagens e aqui eles têm várias coisas que acontecem importantes na série. Os contos de fadas também influenciaram Monteiro Lobato. Pai da literatura infantil brasileira e um dos maiores escritores do gênero no mundo. Em sua homenagem, da data de seu aniversário, 18 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil.
Olha, Monteiro Lobato, ele foi sem dúvida um marco divisor de águas para a história da literatura infantil. Ele foi praticamente o pioneiro no que se refere a tratar a criança como sendo uma criança. Antes a gente sabe que até o século XIX a criança era tratada como um adulto em miniatura, e isso comprometia demais a literatura que existia no país. Então, a maior importância da obra dele está no registro da valorização da imaginação, porque se a gente levar em consideração que a criança ela não tem muita paciência para esperar as coisas acontecerem e ela quer resolver da forma como ela imagina ser possível, essa possibilidade de criação, de desenvolvimento que ela tem para a resolução dos problemas, pensando na imaginação, seria o principal. E aí você pensa que ele traz o folclore, ele traz as questões típicas dos períodos das regiões, que também valorizam bastante a análise e o que ele pensa como literatura infantil brasileira. Uma criança que tem acesso à obra de Monteiro Lobato vai se apaixonar de imediato. E que criança que não vai se espelhar numa Emília? Aquela Emília que a todo instante resmungona e reclama e quer resolver e não concorda e dá a opinião dela. E eu posso garantir que uma criança que tem acesso à obra de Monteiro Lobato vai se apaixonar de imediato. Não tem o porquê não. É uma obra voltada para um público infantil, preocupada com o desenvolvimento dessa criança, e a criança se reconhece naquele momento. Eu gosto de ler livro de aventura e suspense. Eu gosto muito de biologia e ficção científica, assim. Eu gosto de ler terror, suspense, aventura e ficção. Eu gosto mais dessa série, que é a do Pedro Bandeira. E eu acho que esse é o papel da literatura. É encantar, é emocionar, é fazer refletir sobre a realidade e sobre si mesmo. Com a literatura a gente conhece outros mundos, outros povos, outros tempos, outros espaços e estes próprios espaços onde a gente vive. E é uma forma de conhecimento fundamental.